Boa noite, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ades. Uma alegria estar aqui nesta noite para compartilhar a palavra do Senhor e dando sequência aí à série de estudos, de pregações sobre a profecia. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra profética. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículos de 1 a 9. Depois nós vamos ler capítulo 6, apenas 2 versículos, versículo 24 e 25. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler, eu vou fazer a leitura, e os irmãos, por favor, me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Eliseu prediz abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vamos ao capítulo 6, versículos 24 e 25. Volta a página. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Amém? Vamos orar. Ó Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, pela oportunidade, Senhor Deus, de chegar até a Tua casa, poder, ó Deus, separar esse tempo da nossa vida tão agitada, para poder adorar o Senhor
buscar o conhecimento da Tua palavra. Visita-nos nesta noite, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, e manifesta, Senhor, em nós, em nossas fraquezas, o poder do Teu Espírito Santo, a fim de que possamos, ó Deus, sermos despertados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para prestar, ó Deus, louvor, adoração ao Senhor. Visita cada vida que adentrou a este lugar nesta noite, o Senhor que conhece os anseios, as necessidades, as lutas, as questões, os problemas, também as alegrias, que o Senhor Deus possa visitar, ó Deus, o Teu povo nesta noite. Abençoa também aqueles que nos acompanham pela internet, que a boa mão do Senhor, as misericórdias do Senhor possam se estender a todos. Também, Senhor, toma a minha vida nas Tuas mãos, dá-me graça, dá-me sabedoria, para que eu possa, Senhor Deus, transmitir a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, que são tão importantes e preciosos para as nossas vidas. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Meus irmãos, para entendermos os textos que nós acabamos de ler, nós precisamos olhar o contexto histórico, contexto religioso, contexto espiritual, econômico da época. O texto diz que a cidade de Samaria foi cercada pelos inimigos. E para a gente entender um pouquinho que cidade é esta e que ano isso aconteceu, os estudos vão dizer que é em torno de 930 anos antes de Cristo. Quer dizer, isso aconteceu há muito mais, né, de 2000 anos, porque da vinda de Jesus já tem muito tempo, então até o nascimento de Jesus, aproximadamente 930 anos teve esse acontecimento. E que cidade era essa, Samaria? Meus irmãos, depois da morte do rei Salomão, filho de Davi, e Deus havia falado para Salomão que o reino de Israel ia ser rasgado por causa do pecado e da idolatria do rei Salomão. Mas Deus não ia fazer isso enquanto ele estava vivo, por causa de Davi. Por amor que Deus tinha por Davi, porque Davi foi um rei fiel a Deus. Então Deus disse para Salomão que o reino seria rasgado, mas que não no tempo dele. E assim que Salomão morreu, então começou os conflitos para a divisão do reino, e o reino de Israel de fato foi rasgado em 2 reinos, sendo 2 tribos foram para o reino do sul e 10 tribos para o reino do norte. Então o reino do norte ficou conhecido como o reino de Israel, e a sua capital, Samaria. E o reino do sul, que é chamado de reino de Judá, a capital foi Jerusalém. E eram 2 reis. O rei do reino do norte era Jeroboão, e o reino do sul ficou com o filho de Salomão, Roboão. Acontece que em Jerusalém, onde só tinham 2 tribos, eles permaneceram fiéis a Deus, servindo a Deus no templo, obedecendo a palavra de Deus e adorando o Senhor. Agora, o reino do norte com Jeroboão, ele disse: eu não vou deixar esse povo ir para Jerusalém, porque era o centro da adoração, porque lá tinha o templo de Salomão, o grande templo de Salomão. Aí o rei Jeroboão, rei do norte, disse: eu não vou deixar o povo adorar a Deus lá. Por quê? Porque eles vão acabar se unindo lá ao reino de Roboão, o reino do sul. Então o que ele fez? Perverteu o povo. Ele criou deuses pagãos, 2 bezerros, colocou um na cidade de Dan, o outro na cidade de Betel,
e colocou ali dois bezerros, instituiu sacerdotes que não eram sacerdotes da linhagem de Arão, e constituiu ele mesmo os sacerdotes lá, e o povo então acabou se pervertendo e se voltando para a idolatria. Resultado disso, fome e miséria. Agora, a cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte, estava cercada pelos inimigos. Eu digo que não cercada, porque as cidades elas eram muradas. Todas as pessoas ficavam trancadas quando tinham os problemas. E aqui diz o texto que sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria. Por que fome? Porque os agricultores não poderiam sair da cidade e plantar lá fora para depois levar o alimento para dentro da cidade, e nem os mercadores também podiam entrar na cidade, porque a cidade estava fechada, porque o rei Ben-Hadad, rei da Síria, acampou todo o seu exército. A Bíblia diz todo o seu exército, falou assim: nós vamos ficar acampados aqui, eles não vão poder sair e eles vão morrer de fome. Esse era o propósito de Ben-Hadad, o rei da Síria. E de fato isso aconteceu. Foi passando um dia, foi passando. Vocês lembram, meus irmãos, no tempo da pandemia, que nós tivemos momentos que ninguém saía nas ruas. Estavam todo mundo encurralado dentro de casas, porque o perigo da contaminação. Agora, era o exército que estava acampado para impedir que o povo, os judeus, o povo de Samaria, os israelitas, saíssem da cidade de Samaria. Eles iam ficar lá até morrerem de fome. E 4 leprosos que não estavam na cidade, tinham que viver isolados de suas famílias, eles estavam fora da cidade. E eles então, de repente, eles falam o seguinte: olha, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente ir para Samaria e entrar, nós vamos morrer, porque também lá tem fome. E também eles poderiam ser apedrejados, porque eles iam se aproximar, iam contaminar as pessoas, e a maneira de afastar os leprosos era jogando pedra neles. E eles falaram o seguinte: se a gente então ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente for para Samaria, nós vamos morrer de fome. Vamos lá no arraial, porque eles sabiam que o exército estava acampado. Vamos lá no arraial, que lá tem comida. Se a gente chegar lá e eles nos matarem, morreremos. Mas se de repente, de todo jeito nós vamos morrer, nós não temos saída. Como diz aquele ditado: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então eles estavam numa situação sem saída. E de repente eles então resolvem ir lá. E nessa situação, neste contexto, o profeta Eliseu tinha feito uma profecia, que o texto diz assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quer dizer, ele estava no dia de hoje, já no final do dia, e ele profetizou, dizendo o seguinte: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e uma medida de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Quer dizer, hoje não tem trigo para o povo de Samaria comer, mas amanhã, a esta hora, vai ter tanta abundância, tanta fartura, que vai vender, como se fizesse assim: nós vamos vender um prato de trigo por R$1. Hoje custa 15, 16. Nós vamos vender, lá vai aparecer que, porque era tanto, que a fartura é tanto, que ia se vender por R$1. Aqui não diz R$1, porque não era R$1, um ciclo. E diz que tinha um homem, um capitão, e o texto vai dizer: porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, quer dizer, alguém muito próximo do rei de Israel, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pudesse fazer isso? Então o profeta virou para ele e falou o seguinte: você verás, mas não comerás. Eu queria que vocês atentassem para essa.
observação. Porque, meus irmãos, a gente precisa entender sobre a palavra de Deus. Quando Jesus disse assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, depois a tempestade, a força, a fúria da natureza, e não derrubou aquela casa. Por quê? Porque a casa está firmada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as não põe em prática, será comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a fúria da natureza e derrubou, e foi grande. Isto significa, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é profética. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, que é uma bênção para quem crê, mas é também juízo para quem não crê. Quando o profeta Eliseu diz, amanhã, a esta hora, era a palavra de Deus, haverá uma abundância. O capitão diz, duvidou, ainda que Deus, o Senhor, abrisse as janelas do céu, isso poderia acontecer? O que aconteceu com esse capitão? Vocês vão ver no final desse texto o que aconteceu, que é o perigo da incredulidade. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, eu queria que colocasse esse versículo de 1 Coríntios, colocasse aí por favor, não sei se o Felipe anotou ele, 1 Coríntios, diz assim, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Então, olha o que ele está dizendo, mas, porém, aquele que profetiza, pois profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Então, o que Deus espera de nós é que nós profetizemos. E o que é profetizar? É pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ela é bênção para quem ouve e para quem crê. Se você chegar num determinado lugar e levar a palavra de Deus, aquela palavra, se eles crerem, vão abençoar aquela casa e aquela família. Quantas pessoas aqui ouviu a palavra de Deus e se converteu, foi bênção. Eu cito aqui a minha sogra, mãe da minha esposa, a irmã Isabel, quando jovem ainda, o pai tinha uma fazendinha e ela morava na fazenda e não tinha como estudar na cidade. Ela então foi morar numa escola de uma professora chamada Dona Rosa Magalhães, que era uma mulher que havia se convertido através da pregação dos americanos, lá no oeste da Bahia, e ela ganhou uma bolsa e foi estudar em São Paulo. E ela se converteu, foi transformada, abençoada pela palavra de Deus, e ela se torna uma professora. E ela então voltou para a região, para a cidade de Santa Maria da Vitória, e lá então ela começou a dar aula para as crianças e aqueles adolescentes que moravam na zona rural e não tinha como ficar na cidade para estudar. Ela começava a acolher a todas essas pessoas e ela ali pregava a palavra de Deus. A minha sogra ouviu a palavra de Deus, a irmã Isabel, e se converteu e foi transformada. E para mim é uma referência de vida cristã. Nossa. E ela então, meus irmãos, através da vida dela, todos os seus filhos se converteram, conhecem a palavra de Deus, se tornaram pastores, as filhas casaram com pastores, e todos os seus sobrinhos, toda a família conhece a palavra de Deus e foi ricamente abençoado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é bênção.
Agora, quando você leva a palavra de Deus para uma pessoa, para uma família, e essa pessoa não crê na palavra de Deus, que não é abençoada pela palavra de Deus, ela vai ter problemas, porque é juízo, é condenação. Então, a palavra de Deus, ela é palavra profética para abençoar. Você quer ver? A palavra de Deus diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Que povo que ele está falando? O povo de Deus. Meus irmãos, nós temos uma natureza tão difícil que se a gente não ouvir a palavra de Deus, a exortação da palavra de Deus, a gente se corrompe. Por isso que a gente tem que ter essa observância de vir a palavra de vir até a igreja, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, participar das reuniões de oração. Crente anda com crente. Crente tem que vir à igreja, ouvir a palavra. Por quê? Porque existe um perigo, meus irmãos, o perigo da incredulidade. Meus irmãos, agora a cidade estava em ruínas. E eu não li aqui o texto, meus irmãos, mas era uma calamidade extrema. Diz assim ainda no versículo 20, do capítulo 6, versículo 26, diz: e sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Meus irmãos, é história de canibalismo, de fome extrema. Aí você diz assim: mas isso aconteceu lá naquele tempo, há 930 anos atrás. Pouco tempo, meus irmãos, nessa guerra agora que nós estamos assistindo, um país disse assim: olha, o país que está sendo atacado, a água que ele consome, toda a população, essa água é dessalinizada pelas usinas que existem, que pega a água do mar, tira o sal para poder consumo, para beber e para alimento. Sabe qual era o plano? Era destruir, pelo menos foi o que se foi cogitado, era destruir as usinas para que o povo não tivesse água para o consumo. Isso agora, no nosso tempo. Então agora Samaria estava lá cercada, sem saída. E meus irmãos, o profeta então prega a palavra, profetiza que no dia seguinte, a esta hora, ia ter uma fartura, e o capitão disse que, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não aconteceria. Então os leprosos resolveram ir até o arraial dos Círios, e diz que quando eles estavam indo, aí diz o texto assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. Começou a ter uma movimentação, uma agitação, e os assírios, eles então perceberam, o rei de Israel convidou outros reis, alugaram aí, e estão vindo contra nós, porque era estrondoso o ruído, porque o texto diz assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. E saíram, fugiram, para salvar as suas vidas. Aí diz o texto que, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, no fim do dia, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Quando os 4 leprosos, que eram excluídos da sociedade, que eram pessoas que não tinham chance, que não tinham perspectiva de vida, que estavam esquecidos por muitos, ali Deus então usa a
atitude daqueles 4 leprosos para salvar uma cidade inteira da fome. Meus irmãos, a resposta de Deus, a solução do Senhor, muitas vezes vem de onde a gente não espera. Às vezes nós estamos sem saída. Quem nunca ficou sem saída? O que eu vou fazer? E olha, a palavra de Deus diz assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro meu? Aí o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro vem de Deus para o seu povo, porque Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem um compromisso com o seu povo. A palavra de Deus diz assim: o justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor os livra. Eu gosto desse versículo, eu já citei ele aqui, porque quando eu passei pelas minhas lutas, as dificuldades que eu enfrentei, e foram muitas, as lutas que eu enfrentei, eu e minha esposa, que a gente pensava, eu falava: de onde me virá o socorro? E o salmista diz assim: não vem dos montes, onde tem os deuses, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim, Deus usou aqueles 4 leprosos para que toda a cidade fosse salva. E diz o texto, meus irmãos, que quando eles chegaram lá, eles então encontraram os animais amarrados, não viram ninguém. E eles, o texto diz assim: então, chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda. Eles falaram: não é possível. Entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram ouro, pegaram prata, e foram lá, enterraram, esconderam. Aí eles falaram: não é possível, vamos em outro lugar. Entraram em outro lugar. Meus irmãos, olha, eu sei que não é fácil para quem perdeu, mas a alegria da gente achar alguma coisa, meus irmãos, é tremendo. Eu tive uma vez, eu achei, andando pelas ruas assim, meio cabisbaixo, porque estava numa situação financeira difícil, e eu andando para o chão e orando assim a Deus em espírito, e eu caminhava e orava, de repente assim eu avistei assim, num lugar assim, que não era entrada de lugar nem nada, eu avistei um negócio assim no chão, e eu fui chegando perto, e foi confirmando que era dinheiro. E meus irmãos, e de repente eu deparei com um pacote de dinheiro, e quando eu peguei, eu fiquei alegre, mas eu pensei: quem perdeu está triste. Na hora me veio esse conflito. E aí eu eu olhava o dinheiro e eram notas altas, eram notas de dólares, eram notas de $100, e eu fiquei com aquela alegria, mas ao mesmo tempo fiquei triste, porque quem perdeu vai sofrer. Aí eu falei: pode ser uma providência de Deus, ou não. Eu falei: eu vou fazer o seguinte, e olha, meus irmãos, tem uma felicidade. Triste é perder. Agora, achar, meus irmãos, é uma alegria incrível. Né? E eu lembro que uma vez eu saí para fazer caminhada com a minha esposa, e ela colocou uma nota assim, se não me engano, de R$100. E aí a gente andando, então, de repente, mais na frente, ela pôs a mão e falou: perdi o dinheiro. Eu falei: então vamos voltar e vamos procurar, porque se alguém achar, vai encontrar com a gente vai voltar, vai cruzar, e a gente pergunta: achou? Eu confio que tem pessoas honestas. E aí a gente voltou procurando, de repente encontramos um casal, e eu: por acaso vocês encontraram? Eu achei sim, aqui uma nota de R$100, e devolveu para ela. Uma vez eu estava morando em Salvador, naquela época não tinha celular ainda, a gente carregava, era uma agenda eletrônica, não sei quem lembra dessas agendas eletrônicas da Cássio, né? A gente tinha todos os controles ali, tinha isso é do meu tempo, vocês são novos, eu não sei se é do tempo de vocês. E eu morando em Salvador, peguei um ônibus, e eu sempre, assim, graças a Deus, fui muito crente, muito confiante, né? Assim, Deus, eu sempre levanto, vou orar, ler a palavra e tal. E aí eu peguei um ônibus, e eu esqueci, caiu e ficou no ônibus.
E eu fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, eu perdi minha agenda. E eu cheguei, ainda comentei com um colega e disse assim: perdi minha agenda. Aí eu falei assim: mas eu vou atrás da minha agenda. Ele falou: já era. Dentro do ônibus você perdeu? Já era, esquece. Eu falei: não. Olhei lá no catálogo, lá, peguei o telefone da empresa, da garagem lá, liguei, pedi para falar com alguém, expliquei que eu era passageiro da linha tal, que saiu, se não me engano, era de Itapuã, eu morava no Costa Azul, e aí, quando chegou lá, eu falei: olha, eu perdi nessa linha e eu gostaria, se por acaso aparecer, meu telefone é tal. No final do dia, o telefone tocou lá, onde eu trabalhava, e disse: olha, nós encontramos sua agenda, e o motorista vai passar a tal hora, no mesmo lugar aí na Praça da Sé, e aí você pode ir lá pegar. Eu falei: glória a Deus, Deus é fiel, e Deus guarda, Deus protege, quando a gente realmente crê. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que, de repente, eles ficaram numa alegria e começaram a esconder o ouro e a prata e os bens. Aí eles entraram em outra tenda e confirmaram a abundância. Só que eles aí entraram num conflito e foram despertados e disseram o seguinte: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Quer dizer, não vamos ficar com essa alegria, com essa bênção aqui das boas novas só para a gente. Nós não podemos ser egoístas, nós precisamos levar na casa do rei e informar que aqui tem abundância de alimentos, porque o povo lá está morrendo de fome. E eles então foram e procuraram o rei e anunciaram. O rei ficou meio incrédulo, mandou que alguém, uns homens, pegassem os cavalos, fossem lá para confirmar, porque ele achou que era uma estratégia da Síria de fazer com que eles não estavam lá, e de repente abre as portas, sai todo mundo é morto. Então ele mandou alguém lá, e aí os mensageiros chegaram e confirmaram que os assírios não estavam e tinha abundância de alimento. Quando ele anunciou na cidade, o povo com fome, aí ele contou, e anunciaram que tinha comida no arraial dos sírios. Meus irmãos, diz que a força da multidão saiu pelos portões da cidade com tanta força que eles atropelaram o capitão. E diz, aí diz assim: e clamaram os porteiros, e o rei levantou à noite e avisou todo mundo. Interessante que ele falou: nós temos que ir hoje à noite. Quer dizer, olha a pressa, a emergência de ir anunciar as boas novas. E eles foram e anunciaram. Aí diz, meus irmãos, que quando então o povo saqueou, e eles saíram com tanta força que atropelou na porta o capitão, e ele morreu. Quer dizer, ele viu a provisão de Deus, o milagre do Senhor, mas ele não experimentou, não provou da bênção do Senhor. Esse é o perigo da incredulidade. É você não crer na palavra de Deus, não crer na provisão de Deus. É essa bênção chegar e você não usufruir dessa bênção. Por isso que é importante crer na palavra de Deus. Meus irmãos, então eu falei sobre o perigo da incredulidade, e agora eu falo sobre o período de negligenciar as boas novas. Os leprosos sabiam que não podiam negligenciar que tinha muito alimento ali, e eles foram e falaram para o rei que tinha ali alimento em abundância, e eles foram. Meus irmãos, ó que tremenda graça nós cantamos aqui hoje, ó que tremenda graça. Nós temos experimentado a bondade de Deus, a tremenda graça, as misericórdias, as bênçãos do Senhor, e nós não podemos deixar de levar esta mensagem das boas novas para milhares de pessoas que estão perdidas por aí. Às vezes um vizinho nosso, às vezes um vizinho, às vezes um parente, e nós precisamos levar a palavra do Senhor, e com urgência. Amém? Nós não podemos negligenciar as boas novas.
E terceiro e por último, meus irmãos, a autoridade da palavra profética. O profeta Eliseu pregou a palavra e abençoou as pessoas. E a palavra de Deus tem poder da palavra profética. É bem verdade, meus irmãos, que a gente não pode tomar um exemplo pessoal e querer fazer disso uma doutrina. Não podemos, porque cada um tem a sua particularidade. Mas a minha esposa é testemunha disso, de algo que aconteceu com ela. A gente se conhecia já há bastante tempo, e um dia a gente percebeu que a gente não podia continuar mais como amigos. E a gente então resolveu, olha, vamos cada um cuidar da sua vida, a gente não pode ficar, que a gente éramos muito amigos. Aí eu estava usando uma máquina fotográfica dela, antigamente tinha aquelas máquinas Yashica, né? Eu já estou terminando, meus irmãos. Aí eu fui lá no trabalho dela, devolver a máquina. E ela diz, olha, lá tinha uma missionária me visitando nesse dia, uma senhora crente. E quando eu entrei para devolver para ela a máquina, eu agradeci e saí. Essa missionária chegou para minha esposa e falou, vai dar uma volta muito grande, mas você vai casar com esse rapaz. Meus irmãos, eu fui embora, fui para a Bahia, fui morar na Bahia, casei, sofri muitas angústias, até que Deus me deu livramento, e eu voltei, e eu fui atrás dela, e eu estou casado com ela, já tem 18 anos, porque Deus usou uma pessoa para dizer, vai casar com esse rapaz, vai dar uma volta muito grande. Isso é uma questão pessoal, meus irmãos, mas Deus nos abençoa com a pregação da sua palavra. Deus abre portas, Deus fecha portas. O nosso Deus, Ele dá a resposta e a solução quando nós não imaginamos. Para concluir, meus irmãos, a palavra profética é viva e eficaz. Ela confronta a incredulidade, corrige a negligência, revela a graça e traz juízo. Creia em Deus. A palavra de Deus diz assim, crede em Deus e nos seus profetas e prosperareis. Crede em Deus e nos seus profetas e sereis abençoados. Essa é a palavra do Senhor. Então, crer na palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus, seja fiel ao Senhor, pois é bênção para quem crê, mas também é juízo para quem rejeita. A minha oração, meus irmãos, o meu desejo sincero nesta noite, é que o Espírito de Deus nos faça crer e nos mova, assim como moveu aqueles 4 homens para ser o instrumento de Deus para abençoar uma cidade e levar as boas novas a tantas pessoas que aí estão passando por muitas dificuldades. Amém? Que o Senhor nos abençoe.